estava procurando uma forma de fazer ligação entre lamininas, mas por acaso eu achei um jeito de fazer e depois fui descobrir para que servia. Antes do registro, a gente precisa fazer um estudo clínico regulatório. Então, a gente tem que repetir esse estudo clínico, agora fazendo dentro dos padrões de exigência regulatórios da Anvisa. Eu queria ser cientista desde criança, né? Então, eu queria fazer coisas, descobrir coisas, né? E coisas que afetassem as pessoas, assim, que pudesse trazer benefícios para as pessoas. Eu acho que sempre tive esse sonho. Eu estou dirigindo. Ele, mas abre seu celular agora, desliga e abre. Eu desliguei, abri, era um vídeo do Bruno mexendo o dedão do pé, o famoso dedão do pé. E aí foi uma emoção danada. Eu só não fui correndo lá para o hospital porque já era tarde da noite, senão tinha ido. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para fazer uma live com uma cientista, com a Tatiana Sampaio, uma figura excepcional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o assunto é uma pesquisa que ela fez e chegou a uma conclusão que é um medicamento que vai atuar na medula e vai fazer pessoas que têm lesão na medula poderem se movimentar de novo. Tatiana Sampaio, ela é bióloga, ela tem mestrado e doutorado em biofísica pela Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Illinois. Ela estudou na Alemanha, ela tem milhões de cursos, milhões de histórias, estudou na Catalunha, na Argentina, na Espanha. Enfim, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela orientou 30 teses de mestrado, ela tem mais de 40 trabalhos publicados. Enfim, é uma fera. Eu estou muito encantada com esse seu trabalho, fascinada mesmo, honrada de você ter aceito o convite, porque eu acho que é uma coisa importantíssima. Imagina as pessoas que estão na cama, desesperadas lá, não podem mais se mexer e tem uma chance agora, né? Então eu queria que você me contasse à vontade, assim, como é que você chega nisso? Desde quando você está pesquisando? Como é que você chegou nessa história? Eu vi que você tem mais de... doutora Tatiana, para quem não sabe, eu já falei aqui, mas eu vou repetir agora. Não vou repetir o currículo dela todo, mas vou dizer que ela é bióloga, com mestrado e doutorado em biofísica pela Federal do Rio de Janeiro, fez pós-doutorado em Illinois, nos Estados Unidos, estudou na Alemanha, ela orientou mais de 30 teses de mestrado, ela tem mais de 40 trabalhos publicados. Enfim, é uma mulher que dedicou uma vida a essa pesquisa, e o título era Uma pesquisa de bancada se transformou no novo medicamento. Essa trajetória que eu conto com você, para você contar, por favor. Tá. Então, boa noite, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Então, eu já trabalho, né, com proteínas. Esse medicamento é baseado numa molécula natural que a gente tem no corpo, que é uma proteína chamada laminina. Ela é como se fosse uma proteína extracelular, tipo um colágeno, tá? Então, imagina, a gente tem colágeno, todo mundo já ouviu falar, né? Exato. Dá estrutura na pele, vai fazer a pele ficar mais estruturada. Então, a laminina é uma proteína dessa mesma natureza, ela não é tão parruda quanto o colágeno, mas ela também dá estrutura nos tecidos do corpo. E está presente em todos os lugares. E eu estava estudando essa proteína como interesse muito de pesquisa básica mesmo, de entender como ela se comportava, como que ela associava com outras proteínas. Era um trabalho de pesquisa básica muito longe de uma aplicação. E aí isso foi em 98, quer dizer, muitos anos atrás, que eu trabalhava em biofísica, né, que a gente chama, quer dizer, é uma pesquisa muito de interface da biologia com a física. E aí eu me deparei com esse fenômeno que chamou atenção, que era que você tinha uma molécula que já era grande, que ficava gigante, muito, muito grande. Aumentava-se em 500 vezes. Aí eu falei, não, isso aqui tem que ter alguma coisa de interessante. E aí eu comecei a procurar isso, né? O que essa proteína fazia, se fazia sentido que se ela estivesse sozinha tivesse uma função, e se tivesse com
junto das outras, tivesse outra função. E aí eu fui vendo que sim, né? Que tinha sentido, quer dizer, que no corpo da gente ela faz essas estruturas onde tem várias ligadas e que a função era melhor desempenhada quando tinha várias ligadas. Então, eu não estava procurando uma forma de fazer ligação entre lamininas, mas por acaso eu achei um jeito de fazer e depois fui descobrir para que servia. E aí, como a laminina está envolvida na regeneração de nervos periféricos, por exemplo, então quando a gente tem uma lesão no nervo periférico, ela regenera sozinha. A gente faz uma cirurgia, perde a sensibilidade por um tempo, depois a sensibilidade volta, né? Então, o nervo periférico regenera. Mas o nervo central, os axônios no sistema nervoso central, que é esse que está aqui dentro da coluna, esse não regenera. Então, a gente sabia que no periférico a laminina estava ali para ajudar eles a regenerarem. Aí a gente se perguntou, bom, e no central não tem, né? Na medula não tem. Ele falou, bom, então vamos colocar laminina lá. Aí quando você coloca a laminina sozinha não funciona, e pegou a nossa polilaminina, que era essa rede toda estruturada, colocou e aí funcionou. Aí, bom, então, faz sentido, né? E aí a história nesses anos todos, quando já está tantos anos pesquisando isso, é porque eu saí, né, eu pessoalmente saí de uma área de pesquisa que era muito básica, de termodinâmica, de físico, biofísica, e fui passando pela biologia das células, pelos modelos animais, em ratos, depois para estudo clínico com animais, estudo clínico com humano, e agora com desenvolvimento de drogas. Meu tipo de trabalho mudou completamente, né? Como se você, sei lá, começasse tocando violão, depois fosse ser, maestro, depois fosse ser o diretor da escola, depois fosse ser um construtor de teatros, depois fosse ser, né? E acabasse arquiteto quando você começou tocando violão. Então, as coisas são conectadas, mas exigem uma mudança muito grande do perfil e do tipo de trabalho que você faz. Então, acho que por isso que demorou esse tempo todo. Demorou mais de 20 anos, né? Sim, mais de 20 anos, né? 27. E quando você fez agora, a UFRJ fez um convênio com uma farmacêutica. Sim. Depois que nós tivemos os resultados no estudo clínico, que foi feito pela própria universidade, né? Começou em 2018, acabou em 2021, quando estava no meio do estudo, que a gente já estava vendo os resultados, já estava vendo os pacientes melhorarem, aí a gente foi correndo para uma empresa para falar, olha, a gente tem isso aqui, vocês têm interesse? O Laboratório Cristália é uma das poucas empresas no Brasil que investe, né, no desenvolvimento de novas drogas. Então, era a empresa que eu procuraria mesmo num primeiro momento. Eu tinha um amigo que trabalhava lá e ele, então, falou diretamente com o diretor, com o presidente, e aí eles me receberam lá, eu apresentei, e na mesma hora eles disseram, não, nós queremos sim, queremos continuar com isso. E aí queremos investir nisso. Aí demorou um certo tempo até organizar um convênio de uma empresa com a universidade pública, foi uma coisa... precisou de uma certa engenharia. Porque é muita burocracia também, né? Uma burocracia, mas assim, também era uma coisa nova, né? E ele sempre falava... Porque novo é trabalhoso mesmo, né? Sim, porque você tinha que inventar uma coisa que não exista, né? Parceria público-privada existe, mas geralmente tem dois modelos que são mais comuns. Um, você tem uma propriedade, você vende, né? E a outra você faz uma parceria, tipo a Petrobras, com a universidade tem muita parceria, né? Mas, no caso, são dois, a Petrobras não é privada, né? Mas quando fazem uma parceria, é uma parceria mesmo, vamos começar a fazer junto. Aí a Petrobras vai pagando, os pesquisadores aqui vão fazendo, então é um modelo de co-desenvolvimento. Existe outra possibilidade que você tem um produto que interessa alguém fora e você vende o produto e tchau, não é mais seu. E nesse caso não, a gente queria as duas coisas, né? A gente queria continuar fazendo junto, porque eu estava na universidade
e tinha recursos aí no sentido amplo, né, de ter alunos, de ter um pouco mais de liberdade de procurar. Então, interessava para a empresa que eu continuasse participando do projeto e interessava para a universidade poder ser co-desenvolvedora de um produto e não, ao invés de abrir mão dele, né? Podia abrir uma licitação, vendi, tchau, não é mais meu. Então, interessava para a universidade continuar participando desse processo. Então, a gente teve que fazer uma coisa que era uma transferência, onde a universidade recebia, mas continuava sendo dona. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Isso precisou uma certa engenharia para desenvolver, mas eu acho que a gente fez um trabalho legal, acho que todo mundo ficou satisfeito. E as pessoas estão usando esse medicamento? Não, nesse momento não se pode usar, né? Para usar um medicamento, ele precisa ter registro na Anvisa, né? Aqui no Brasil. Então está em processo de registro. Sim, ele está. Na verdade, antes do registro, a gente precisa fazer um estudo clínico regulatório. Então, a gente tem que repetir esse estudo clínico, agora fazendo dentro dos padrões de exigência regulatórios da Anvisa. Mas, na verdade, é um estudo muito parecido com o que a gente já fez, só que vai ser feito dentro desses padrões de um estudo clínico regulatório. E aí, a nossa ideia, né, e desejo é que ele seja curto, né, que a gente consiga fazer rápido, e aí, a partir desses resultados, aí a gente vai pedir o registro. Mas a gente agora ainda está na fase de autorização para o estudo clínico. Aí, depois do estudo clínico, a gente vai pedir a autorização do registro. Então, ainda tem... Teve um estudo clínico já com humanos. Isso, já com Então, alguém já se beneficiou. Sim, sim. Então, é o que eu estou te dizendo. A gente fez um Foram estudo... voluntários? Foram voluntários, sim, sempre voluntários, né? Então, nós fizemos só pela universidade, mas a Anvisa não reconhece esse estudo, porque a Anvisa disse assim, vocês fizeram esse estudo sem a minha autorização, então eu não quero saber o que deu, não me interessa. Então, tá bom. Vocês não fizeram dentro dos padrões, tá bom, não fizemos. Então, faz de novo, tá bom, fazemos de novo. Deixa eu fazer de novo? Não. Aí é assim. É mais ou menos. A Anvisa que vai fazer de novo, não é mais você que vai fazer? A gente faz, mas a gente precisa da autorização da Anvisa para fazer. Então, se a gente for de trás para frente, para ter um remédio que seja disponível para todo mundo, precisa de autorização da Anvisa. Para a Anvisa dar essa autorização, ela precisa ter um estudo clínico autorizado por ela. Então, a gente vai fazer esse estudo. Mas ela precisa autorizar. Então, o que a gente precisa é que eles autorizem. Se eles autorizarem o estudo clínico, a gente faz o estudo clínico de novo, e aí, se der um resultado bom, de novo, aí a gente pede o registro. Aí a Anvisa não pode fazer nada, fazer um abaixo-assinado para a Anvisa liberar esse remédio. Então, a Anvisa ela não é que ela esteja impedindo, não, é que eles são exigentes e eles estão colocando as exigências e a gente está respondendo. Então, é uma negociação. Eles dizem, eu quero mais esse dado. A gente corre atrás, faz o dado. Estamos aqui agora, nesse momento, no laboratório trabalhando, todo mundo aqui trabalhando, estamos lá com os gráficos tentando responder exigência da Anvisa. Estamos nesse momento agora. Se eu olhar aqui, eu posso mostrar. Estamos aqui no laboratório agora. Ali eles estão trabalhando para cumprir o regulamento da Anvisa. Aqui fazendo experimentos com os ratos, avaliando a marcha dos ratos. Olha, oi pessoal. Aqui mas deve dar um orgulho danado nessa moçada, né? Muito orgulho. Se eu fosse essa moçada, ia ficar cheia de mim, assim, me achando. Esses aqui, estão fazendo resposta para a Anvisa. Porque é muito legal, né? É muito gratificante participar de um projeto. Deve ser muito gratificante. Eu daqui fico cheio de orgulho assim, de vocês, porque eu acho que deve ser incrível você participar de uma coisa que pode melhorar a vida do outro, né? Melhorar mesmo, quer dizer, tirar o outro da imobilidade, da cama, da tristeza de não poder se mexer. Olha que coisa fantástica. Isso dando certo, a gente conseguindo expandir, realmente vai ser
fantástico. Por enquanto são poucos pacientes, né? Você vê, no outro dia teve um mutirão de cirurgia aqui nos hospitais universitários, eles operaram centenas de pessoas num dia, né? No mutirão, no fim de semana, um monte de aluno. Aí eu olho para isso e digo, gente, isso tem um alcance enorme, né? Muda a vida de um monte de gente. Claro. E aqui a gente mudou a vida de meia dúzia de pessoas, então... Sim, mas tem milhões de pessoas no mundo numa frustração, numa tristeza, numa depressão, por conta disso. E que você vai levantar o astral, vai devolver a vida, né? Devolver essas pessoas à vida. Ele está com uma perspectiva muito boa, né? Mas, por enquanto, só meia dúzia. Mas a gente tem que... Isso é tudo que você dedicou uma vida a isso, né? Sim. Né? Sim, eu dediquei. E esses meninos estão juntos com você com esse mesmo propósito, né? Sim, sim. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Todos muito animados. E você orientou mais de 30 teses, é isso? Sim, Eu vi isso no seu currículo, é real, né? Mais de 40 artigos. Então é toda uma vida dedicada à ciência, né? Sim, toda uma vida dedicada. 30 teses e 40 artigos não é muito, não. Não? Tá. Não é muito para você. Para mim é um escândalo. 30 teses é bom. É um bom número. 40 artigos, tem gente que tem muito mais. Tem gente que tem 400. Tem gente que tem 400, mas você fez 40. Tem gente que não fez nenhum. Então depende do olhar, o copo cheio, o copo vazio, sempre depende. Eu fiquei muito entusiasmada com isso. E a Anvisa dá assim a um prazo ou não? Não, passo de cada vez. Não passo de cada vez. A gente vai indo, vai pedindo, eles vão pedindo, a gente está se esforçando para responder tudo que eles pedem, tudo que eles mandam, a gente corre atrás de resolver. Você teve agora, eu vi primeiro, eu não sei se foi no Estadão ou na Folha, que eu vi a primeira referência ao seu trabalho. Eu vi num dos dois. Eu acho que a primeira matéria que saiu no jornal foi na Folha. Eu vi essa referência. Aí depois eu vi que você foi no Sem Censura, aí eu pedi para o Bruno, que é o diretor do programa, que foi meu estagiário, porque eu fiz o Sem Censura há quase 21 anos, e ele foi meu estagiário de produção. E aí agora é o diretor do programa, aí eu consegui o seu contato assim, entendeu? Porque eu fiquei muito entusiasmada, mas eu procurei no Instagram, não achei você, porque você não tinha Instagram mesmo. Não tem Instagram. Você não tem. Se eu tivesse Instagram, não estava no Instagram, não estava fazendo experimento. Pois é, mas aí para te localizar, eu adorei quando você foi, porque aí eu consegui te localizar. E você tem que expectativa, assim? Você, agora a expectativa é cumprir as regras da Anvisa, né? Sim. E digamos que você não está brincando, quer dizer, você deu certo esse experimento que você fez, ainda que pequeno, ainda que não com as normas da Anvisa, mas deu certo. Sim. Então a chance, quer dizer, é claro que você está otimista em relação às regras da Anvisa, vai ser maior, né? Maior número de pessoas, é isso? Na verdade, não é o maior número, não. A gente vai fazer só só o protocolo é mais ajustado, a coleta de dados é mais ajustada, o material em si que é injetado no paciente é mais controlado. Então, na verdade, é mais isso, né? A Anvisa precisa da garantia de que aquele negócio que está dentro do vidrinho, deixa eu ver se eu tenho um vidrinho aqui para mostrar, de que aquele material que está dentro do vidrinho, então, vai ser um vidrinho assim, tá? Esse aqui já foi aberto, mas... Então, aquele material que está aqui dentro é igual ao do outro paciente, que é igual ao do outro paciente, entendeu? Então, esse tipo de controle de qualidade que a empresa sabe fazer, mas que eu, quando estava sozinha, não sabia, né? Então, eu sabia comprar, preparar, igual os preparam no laboratório e usar. Mas para um trabalho em humano, você tem que ter todos esses controles, chama rastreabilidade, reprodutibilidade, você tem que provar que você, sei lá, abriu a embalagem do mesmo jeito, colocou uma agulha da mesma marca, porque aí você pode dizer que o resultado é
Foi É feito igual. sempre do mesmo jeito, é igual. Então, a gente fez como trabalha em laboratório, né? Claro que a gente teve, como experimento em humano, você Cuidado. tem que ter de autorização do Comitê de Ética. Então, o Comitê de Ética deu autorização e monitorou tudo e fiscalizou tudo. Então, a parte ética a gente estava ok. Mas a parte de significado disso para a regulação farmacêutica, aí a gente não teve esse olhar, né? Então agora é importante que seja feito novamente com todo esse rigor, vamos dizer assim, para depois poder ser, que aí os vidrinhos são todos iguais, saem lá da maquininha, tudo igualzinho, bota na Igualzinho. caixinha tudo igual, e aí você sabe que o que você testou num paciente, quando colocar no outro, vai ser do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, Mas isso vai ganhar o mundo, né? Isso, depois é, da aprovação da Anvisa, tem uma chance enorme de ser mundial, né? uhum. Eu acho que se ganhar aprovação, sim, vai ter, senão vai ter, se não aprovar em outros lugares, vai ter um turismo aqui, turismo médico. Sim, mas vai ser muito interessante isso, ganhar o mundo, né? Você é carioca, Tatiana? Sou carioca. Da onde? Eu moro em Laranjeiras. Eu nasci em Vila Isabel, mas fui para Laranjeiras com 6 anos e lá fiquei até hoje. E você, a sua filha também é uma pesquisadora? Sim, a mais velha, sim. A Raquel, né, que está me cedendo. É, que nos Ela, cedeu no Instagram. sim, ela Obrigada a ela, inclusive, né? tá. Vamos agradecer a ela por ter cedido, senão a gente não podia estar conversando aqui. Ela está fazendo mestrado sob minha orientação. Aí ontem ela até estava falando isso, mas isso não é nepotismo? Eu falei, não é nepotismo porque eu te oriento, mas quem dá a bolsa não sou eu. Quem faz seleção para a bolsa, né? Quem escolhe quem vai entrar e quem não vai entrar, não sou eu, é uma comissão fora. Então ela foi escolhida lá, ficou em primeiro lugar Ah, na seleção e ganhou uma uau. bolsa, e eu não participo desse processo. Então, não é nepotismo, mas depois que ela foi aprovada, eu sou orientadora. Isso te Tá? deixa orgulhosa? Ela está ali naquele grupo? Estava lá que estava no computador lá no Estava final. lá também. É. E esses meninos todos são orientando os seus? Não, são todos orientandos meus, a maioria aqui são alunos ou de iniciação científica ou do programa MD-PhD. Aqui na UFRJ tem um programa chama MD-PhD, que os alunos de medicina eles podem entrar para o doutorado quando eles estão no 5º ano. Então, ele está no 5º ano de medicina, aí ele faz uma seleção especial e se ele passar, aí ele pode concorrer à pós-graduação. Então, aqui tem alunos de iniciação científica que estão durante a graduação, alunos do MD-PhD, alguns formados em medicina, outros ainda não, e outros alunos que não são de medicina, né? A Raquel, por exemplo, é fonoaudióloga, e tem alunos de outras áreas também, fisioterapia, tem alunos que tem veterinário, né? Então tem alunos de outras formações. E você sonhava isso? Esse momento que você está vivendo? Você achava que você tinha uma expectativa? Quando você escolheu essa profissão, quando você escolheu ser uma pesquisadora, você você tinha um sonho, eu vou descobrir isso, eu vou fazer, vou buscar isso. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa assim, que pode chegar numa coisa que modifica a vida dos outros? Então, sonho é diferente da expectativa. Sonho é sonho. Então, sonho, sim, sempre tive, claro. Eu queria ser cientista desde criança, né? Então, eu queria fazer coisas, descobrir coisas, né? E coisas que afetassem as pessoas, assim, que pudesse trazer Benefícios. benefícios para as pessoas, eu acho que sempre tive esse sonho. Em relação à polilaminina, acho que no início já dava para assim, imaginar que poderia acontecer, mas estava muito longe ainda, né? 20 anos atrás, as coisas estavam funcionando, mas tem muitas coisas que funcionam em célula e não funcionam em ser humano. Tem coisa que funciona em bicho e não funciona em ser humano. Então a gente estava indo os degraus e cada vez ficava mais provável, mas ainda assim longe de ser uma realidade, né? Agora está bem mais perto de se tornar realidade. Então, eu acho que agora eu já posso dizer que eu tenho expectativas. Expectativas, estou encorajada, assim, mas sonho sempre, né? Sonho sempre tive.
E teve um dia, assim, uma emoção especial no dia que você descobriu que fez efeito mesmo? Ah, sim, humanos? Sim, foi um dia muito emocionante. Porque eu recebi um vídeo, né? Tava no carro, e aí o Marco Aurélio, que é o coordenador médico do estudo, ele me mandou uma mensagem: por que você não olha esse celular? Tá todo mundo te mandando vídeo, você não abre. Eu falei: eu estou dirigindo. Ele: mas abre seu celular agora, desliga e abre. Aí eu desliguei, abri, era um vídeo do Bruno mexendo o dedão do pé, o famoso dedão do pé. E aí foi uma emoção danada. Eu só não fui correndo lá para o hospital porque já era tarde da noite, não tinha ido. Mas no dia seguinte de manhã estava a galera inteira em cima dele. E ele assim: o que tem de mais mexer? O que eu vou fazer com esse dedão do pé mexendo? A gente: não, você não tem noção, significa que está passando o sinal. Se está passando o sinal, está recuperando. Então, é uma questão de tempo, né? Leva muito tempo? Você acha que vai levar muito tempo entre a primeira aplicação e um resultado concreto, assim? Na verdade, ainda também foi mais rápido do que. Nos ratos a gente vê resultado muito rápido também, né? No rato, assim, em uma semana você já vê a diferença. Então, mas sei lá, acho que o humano você pensa que a distância é maior, que vai demorar mais, mas não. Com um mês, quase todos os pacientes com um mês já tinham recuperado alguma função motora, né? Alguma função que já dava para ver que tinha funcionado. E aí vai aplicando, quer dizer, a ideia é aplicar efeito cumulativo, assim? Uma vez. Uma única vez. Se aplica só uma vez dentro do local da lesão e pronto. E aí espera ele regenerar. Isso. Nossa, deve ser uma coisa tão ansiosa quanto a biópsia. Porque eu acho que a coisa mais ansiosa que tem é quando alguém me fala: eu vou fazer uma biópsia, que você fica uma semana, 10 dias, 15, esperando para ver o que é aquilo, né? Isso é uma angústia incrível. Imagina o que deve ser isso na vida de uma pessoa que está sem movimento, né? Esperando o movimento acontecer. Com certeza. Deve ser muito angustiante, mas ao mesmo tempo é uma esperança só, né? É um esperançoso. É muito bonito. É bom ter esperança, né? Porque eu acho que hoje é um diagnóstico. Tem pessoas que têm mais ou menos metade das lesões são lesões completas e metade incompletas, mais ou menos isso. Então, a lesão incompleta é uma lesão em que parte da condução, né, na medula ficou preservada. Então, essas pessoas têm um prognóstico muito variável. Então, algumas dessas pessoas vão ficar com muita sequela e outras vão melhorar e ficar boas. Tá? Então, a lesão completa, ela assim, não é uma coisa assim que deixa a pessoa sem esperança. Ela pode correr atrás de muita fisioterapia e em alguns casos, melhora pelo próprio esforço da fisioterapia. Mas não tem nenhum remédio, é só a fisioterapia e a sorte de ver o quanto foi preservado. Agora, quando a lesão completa, que é mais ou menos a metade dos casos, aí significa que não tem nada de condução. Então, não tem o que fazer. Aí quando o fio foi cortado. E aí, o jeito seria, que é o que a gente está propondo, emendar o fio, né? Então, um remédio que ajude a emendar o fio, nunca houve. Então, é isso que a gente está propondo, né? Uma droga que ajuda a emendar o fio de novo. Aí, depois que emenda, tem gente que pergunta assim: mas quem garante que você vai pegar assim, um monte de fios aqui, um monte aqui, quem garante que você vai colocar o fio certo no fio certo? Eu falei: não dou garantia, mas se a pessoa resolver mexer o pé e mexer o direito e andar para o esquerdo, ela resolve depois. Fisioterapia dá jeito em tudo. É verdade. Mas só de ter um caminho, né? De ter uma esperança, de ter uma coisa que está buscando ligar os fios, é um avanço extraordinário, né? O sistema nervoso, ele é muito plástico, quer dizer, a gente, tendo uma conexão, você consegue aprender em cima daquilo. Então, você tem que condicionar depois o seu cérebro, todo o seu corpo, a entender como comandar aquele movimento. Então, mesmo que, num primeiro momento, o movimento pareça estranho, descoordenado, ou que você não tenha o controle exato de como está acontecendo, se você conseguir ter algum movimento, depois você se treina para isso, né? Para avançar, né? Tem pessoas, a gente, para ver em profundidade, precisa dos dois olhos, para você conseguir ter noção de distância.
As pessoas que têm um olho só, elas veem com um só, porque o cérebro aprende a calcular a distância pela diminuição do tamanho. E aí o seu cérebro aprende, a pessoa que tem um olho só, às vezes dirige sem nenhum problema. Então a gente aprende coisas, né? Tipo, sei lá, a pessoa que tem dor em membro fantasma, ou coceira em membro fantasma, ela aprende como fazer para coçar. Às vezes não, mas enfim, tem maneiras de você se adaptar. E a fisioterapia ajuda muito nisso, ainda mais quando é controle motor, porque aí você pode fazer o exercício de repetição e ir condicionando, né? Oi, pessoal, passei aqui para falar do sexteto Ledanai, do sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Fisioterapia é um barato, né? É um grande barato. Impressionante. Eu sou fãzésima, eu faço também, há muitos anos e sou realmente uma admiradora da fisioterapia. Eu sou completamente, porque realmente sem fisioterapia não adianta, né? Porque não adianta conectar se você não tiver o condicionamento daquilo. Então tem que fazer exercício de repetição mesmo. A fisioterapia opera milagres, é fato, né? Você vê pessoas, às vezes, que têm um movimento pequenininho. Pra você ter uma ideia, o Bruno fazia fisioterapia 5 dias por semana, de manhã e de tarde. Tipo, 6, 7 horas de fisioterapia diária, todo dia. Então, aí a pessoa recupera, né? Agora, se não fizer, é muito mais difícil. Não, é um grande caminho. É esforçado, é duro, mas é um caminho. Tem que se dedicar mesmo. Tatiana, muito obrigada por você ter aceito compartilhar o seu conhecimento, a sua história. Eu fiquei muito encantada e fiquei muito feliz de conhecer você e conhecer os seus meninos aí. Parabéns para eles, parabéns para você. E vamos lá, vamos acreditar que a Anvisa vai agilizar e vai aprovar e tudo vai dar certo. E é um longo caminho, mas esse caminho está sendo longo há muito tempo, né? Agora está até mais perto. Falta menos do que faltava. Tá bom, muito obrigada e parabéns. Então tá, obrigada. Obrigado. E agradece a Raquel aí pelo emprestar o Instagram, valeu? Vou agradecer. Tchau, tchau. Um abração, tchau. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir.